Sejam muito bem-vindos ao Medcast Unisul, o podcast para falar sobre medicina, ciência, cuidado e, acima de tudo, sobre pessoas. O nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Aranha. Ele é diretor da SSU Cardio, professor aqui da Faculdade de Medicina da Unisul, mestre, doutor, e a gente tem um prazer imenso em te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Boa tarde. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui e muito legal essa iniciativa aí da Unisul de vocês. Muito obrigada. Doutor Fernando, perder paciente é uma realidade inevitável na medicina. Como você lida emocionalmente com esses momentos? Perder pacientes é sempre ruim, né? Na minha especialidade, eu sou cardiologista, mas sou intensivista também, então não é raro perder pacientes. Existem os pacientes que já estão em final de vida e aí é uma questão de gerar o máximo de conforto, alívio da dor e conforto para esse paciente e para os familiares. Existe o paciente jovem, o paciente com doenças agudas. Então, perder paciente é sempre um desconforto, né? E deve ser sempre um desconforto. E a gente sempre deve, pelo menos eu sempre penso isso, todo paciente que a gente perde, a gente tem que sempre pensar nesse processo, se a gente poderia ter feito alguma coisa diferente, se alguma coisa seria interessante, né? Mas eu tenho 35 anos de UTI e eu, de certa forma, eu até gosto de nunca ter me acostumado totalmente com perder pacientes, né? Então, sempre gera um pouco de desconforto e a gente tem que ir sempre tentando melhorar e aprender com cada paciente que sai bem e também com cada paciente que sai mal, né? Isso mostra, né, que o lado humano está bem presente. Com certeza. Na tua vida profissional. A relação médico-paciente, ela exige escuta, empatia, sensibilidade. Que habilidades tu precisou desenvolver para conseguir estreitar esse relacionamento médico-paciente? Essa é uma pergunta boa, porque algumas pessoas têm isso já como uma coisa quase que natural, né? E outros não. Outros precisam desenvolver de fato essa habilidade. Eu acho que a principal coisa para o médico é aprender a escutar. E não é só escutar o que o paciente está falando, é tentar escutar e perceber o que o paciente está preocupado, o que está. Às vezes o paciente vem por uma queixa e o médico, às vezes um médico muito bom tecnicamente, mas ele não dá importância àquilo, e ele já invalida, vamos dizer, aquela preocupação, aquela angústia do paciente. Isso acaba afastando assim o paciente do médico e eventualmente aquele atendimento não vai gerar nenhum fruto. Então, acho que o mais importante é a habilidade de escutar e de perceber qual é a real preocupação do médico, por que ele está preocupado, o que está... Para o médico pode ser uma coisa pouco importante, mas para o paciente às vezes é uma coisa enorme. Então a gente tem que trabalhar em cima disso. Eu diria que são as principais habilidades que têm que ser desenvolvidas. O trabalho em ambiente hospitalar muitas vezes é intenso e exaustivo. Tem algum ritual, alguma rotina que você costuma utilizar para deixar o teu dia mais calmo depois de um dia intenso de trabalho? Tem, né? Eu, hoje em dia, não dou mais plantão noturno, mas eu dava muito plantão noturno em UTI, que é um ambiente bem estressante às vezes a gente fica horas com o paciente instável em cima, então é bem importante isso, né? Eu, pessoalmente, hoje, eu gosto muito de ler, né? Gosto muito de ler mesmo, de ficar com a minha família, de viajar, mas eu acho que cada um precisa realmente ter um canal para isso, uma rotina para isso. Tem que ser o que a pessoa gosta. Tem uns que fazem exercício físico, é bem legal isso, para quem pós-plantão ou para o médico que trabalha muito, ter uma rotina de exercício. Comer bem, comer saudável, né? Comer pouco alimento multiprocessado, isso também é bem importante. Mas outros gostam de ler, outros gostam de dormir para relaxar, passear, ir à praia. O importante é cada um ter o seu ritual, né? O meu, eu gosto de chegar em casa, ler alguma coisa, dar uma relaxada e ficar com a minha família lá, com a minha mulher, com meus filhos, para mim é o suficiente. Perfeito. Doutor Fernando, em situações de urgência ou quando tudo sai fora do controle, como que você mantém a calma para tomar as decisões com clareza?
Olha, para o médico manter a calma em situações estressantes, eu diria que primeiro é ele ter o máximo de conhecimento possível. Isso, então, portanto, faz com que o médico seja obrigado a estar estudando sempre, porque isso gera uma segurança para essas situações. A outra é o treino. É frequentar, é treinar, é ver as situações que você aprende. E aí, quando você tem aquela experiência das situações, de muitas situações vividas, e mais o conhecimento, fica bem mais fácil. E a terceira coisa é a tranquilidade, é pensar que a gente está ali realmente para ajudar. Então, eu preciso focar em estar calmo, em olhar a situação como se eu estivesse olhando assim, meio de uma forma que eu conseguisse enxergar o ambiente inteiro, né? Mas para isso tem que ter conhecimento e tem que ter experiência, né? Então, é bem importante. Por isso que o médico, principalmente em determinadas especialidades, como emergência, UTI, cirurgias, ele tem que ter muito estudo, treino, ele não pode se satisfazer com uma formação mediana, ele tem que sempre se preocupar em cada vez adquirir mais conhecimento e experiência mesmo. E para finalizarmos, para os futuros médicos, que conselho você deixaria para que eles possam alcançar o propósito de vida deles, mas sem perder a sensibilidade ao longo da carreira? Bem importante isso, né? A gente vê isso às vezes acontecer, as pessoas vão se distanciando, o foco da profissão às vezes pode ficar um pouco perdido. Eu acho que é foco e propósito, é estar sempre pensando no porquê que ele fez aquilo, lembrando de porquê que ele está ali. E a gente está ali para ajudar um paciente, né? Então, ou ajudar um coletivo de pacientes, ou enfim, depende da especialidade, mas lembrar do porquê mesmo, né? Lembrar do real propósito dessa profissão. A medicina é a profissão mais espetacular que existe. E quando a gente faz isso e vê que de fato está fazendo a diferença, isso é bem importante. E a gente tem que lembrar por que está ali. Sempre pensar por que eu estou aqui, qual é o meu objetivo. E eu acho que passa por aquilo que eu falei no início, escutar, entender o outro e pensar realmente no outro. Quando a gente está pensando no que a gente está fazendo sob o foco de pensar no outro, fica muito mais fácil, né? A gente não perde o propósito real, né? Eu acho que eu diria isso, de lembrar por quê. Por que eu comecei, por que eu estou aqui. Exato, acho que a chave é lembrar o porquê iniciou, né? Ah, sim, com certeza. Nunca esquecer desse início, mesmo que os anos passem, nunca esquecer o porquê que iniciou. Acho que é o foco não pode principal. não pode se transformar numa coisa mecânica, autocentrada e que de fato o médico tem que entender que ele não é o centro. O centro é o paciente, né? Então, se a gente entende que o centro é o paciente, porque a gente está ali, fica bem melhor. E fica mais gostoso de trabalhar, inclusive, de exercer a profissão. É verdade. Que resposta bonita. Parabéns. Dr. Fernando, muito obrigada por ter se disponibilizado em vir até aqui. Chegamos ao fim deste episódio. Esperamos que isso tenha inspirado a uma reflexão e que vocês tenham visto um pouco mais do lado humano da medicina. Continue seguindo o Medcast nas redes sociais da Medicina da Unisul para não perder o próximo episódio. Agradecemos muito a audiência de vocês. Muito obrigada e até mais!